Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Um Coração Disponível. Quero ler um texto com os irmãos que está lá em 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 6 até o 11. Está escrito assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Amados, aqui nós aprendemos quanto nós precisamos ter um coração disponível para a atuação do Senhor na nossa vida. Nós lemos esse texto ali, começando no versículo 6, que fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Mas o apóstolo Pedro escreveu essa carta e nós lemos toda a carta de 1 Pedro. Ele está encorajando os irmãos, porque os irmãos estavam passando por muitos sofrimentos, muitas angústias, muitas dificuldades, muitos desafios. E aí ele conclui essa carta dizendo assim: olha, diante de tudo que vocês estão sofrendo, diante de tudo que vocês estão passando, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Não se deixem dominar pela preocupação, pela ansiedade, mas lance sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque ele mesmo, o Senhor mesmo, cuida de vocês. Fiquem alertas, vigiem, por quê? Porque é nesse momento, quando vocês estão ali preocupados, aflitos, angustiados pelos problemas e sofrimentos que estão enfrentando, é que o diabo vai tentar encontrar algo, é que o diabo vai tentar encontrar uma abertura de incredulidade, de dúvida para agir na vida de vocês. Então estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, procurando a quem possa devorar, mas vocês vão resistir a ele. Como? Permanecendo firmes na fé, sabendo que esses sofrimentos que vocês estão enfrentando, todos os irmãos também estão. Os irmãos que vocês têm em todo o mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, o sofrimento na vida de um cristão não é exclusivo. Muitas vezes, quando nós passamos por algo, nós pensamos que só nós estamos enfrentando aquele sofrimento, só nós é que passamos por um momento difícil, só nós é que passamos por coisas impossíveis, desafiadoras. Não, amados, o sofrimento acontece na vida de todo cristão. Por quê? Porque Jesus já nos disse que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós passaríamos por muitas aflições, mas nós deveríamos enfrentar essas aflições com bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, ele já nos deu a vitória, nele nós já somos mais do que vencedores. Amados, quando nós endurecemos o nosso coração diante dos sofrimentos, quando nós endurecemos o nosso coração diante das tempestades, das aflições da vida, nós nos tornamos muito vulneráveis. Sabe, o Senhor deseja corações disponíveis para a atuação dele, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio daquele problema em que você não sabe o que fazer, no meio daquela situação que você já viveu, aquela situação que você não tem como retroceder, voltar, mas você também não consegue avançar, parece que você está preso ali no meio de uma circunstância ruim e você não sabe como sair dessa circunstância. Vocês já viveram algum momento assim? Em alguma área da sua vida? Às vezes nós enfrentamos esse tipo de circunstância, esse tipo de sofrimento. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Humilhem-se debaixo da poderosa
mão de Deus. Saibam que os sofrimentos que vocês passam, todos os irmãos também enfrentam os mesmos sofrimentos. Não pense que é algo exclusivo da sua vida. Todos os irmãos também passam por momentos ruins, por períodos que são completamente de aflição, de angústia, de tribulação. Mas vocês precisam permanecer na fé. Vocês precisam permanecer confiando no Senhor. Por quê? Porque Ele mesmo, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo restaurará todas as coisas, confirmará vocês, fortalecerá vocês e porá vocês sobre firmes alicerces. Mas, amados, para tudo isso acontecer, nós precisamos o quê? Nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, sobre esse coração disponível para nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Amados, essa humilhação, nós podemos dizer que é a humilhação boa. Essa é a humilhação que traz resultado, que traz recompensa, quando nos humilhamos debaixo da mão do nosso Deus. A Bíblia fala, um versículo anterior a esse que nós lemos, a Bíblia nos diz que Deus, ele resiste aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Aqueles que se humilham receberão graça do Senhor. O que significa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? São as diferentes circunstâncias que nós vivemos. Problemas, angústias, sofrimentos, aflições, perseguições, injúrias, calúnias, tudo que nós sofremos, e ao invés de nós alimentarmos o coração da vingança, o coração da ira, o coração da amargura, o coração da falta de perdão, nós vamos ter o nosso coração, manter o nosso coração disponível para a atuação de Deus. E não vamos nos deixar ser dominados pela vingança, pela ira, pela amargura. Não, amados. Nós vamos deixar nas mãos do Senhor, deixar o Senhor ser aquele que nos defende. Sabe, nós não vamos ficar nos defendendo o tempo todo. Pelo contrário, é o Senhor que é a nossa defesa. É o Senhor que está à nossa frente. É o Senhor que está por nós. Sabe aquela situação em que você pensa, você analisa e você diz, mas eu tô certo, eu tenho direito. Não acredito que isso está acontecendo, eu tenho direito. Aquele momento em que você abre mão do seu direito. Sabe aquele momento em que foi a pessoa que te ofendeu, a pessoa que fez algo ruim com você, e ao invés de você ir lá e se vingar dela, você tem alguma maneira, algum jeito, Deus te dá esse jeito para você ir lá e abençoar essa pessoa? Ao invés de você retribuir o mal, você vai lá e retribui com o bem. Ao invés de você retribuir o mal com o mal, você retribui o mal que ela lhe fez com o bem. Aquela pessoa que liberou palavras de maldição sobre a tua vida, aquela pessoa que fez tanto mal para você, ao invés de você retribuir isso, você pega e abençoa essa pessoa. Você pega e ora por essa pessoa. Se você puder e tiver essa oportunidade e for uma direção de Deus, você vai lá e abençoa ela com algo físico, um presente, uma oferta, não sei. Sabe, amados, quando nós tornamos o nosso coração disponível para nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, sabe aquele prejuízo que você sofreu e de repente você prefere abrir mão do prejuízo para permanecer em paz no relacionamento com aquele teu familiar que te causou um prejuízo sério, ao invés de você brigar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu cunhado, com a sua cunhada, você prefere levar o prejuízo ao invés de ir lá e falar um monte de coisa que você gostaria de falar, você prefere se calar e dizer, ok, eu levo prejuízo, Senhor, eu recebo a recompensa do Senhor. Amados, isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe quando a Bíblia diz que nós devemos, quando Jesus nos ensina que nós devemos dar a outra face? Que nós devemos caminhar mais uma milha? Esse é o ensinamento de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Nós temos vivido um tempo, uma geração em que isso é uma afronta. Nem os crentes aceitam mais essa palavra. Por quê? Porque eles querem alimentar a vingança. O mundo é extremamente vingativo.
E isso tem adentrado a igreja. Mas o que que o Senhor nos ensina? Ore por aqueles que perseguem vocês. A Bíblia não diz amaldiçoe, pelo contrário, Jesus vai dizer abençoem aqueles que estão amaldiçoando vocês. Mais uma vez eu digo, abençoem, orem por aqueles que perseguem vocês. Ah, amados, isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, não é a humilhação que o mundo considera como humilhação. O se humilhar diante da poderosa mão de Deus é fazer exatamente o que Deus nos pede para fazer. É fazer o que a Bíblia nos ensina a fazer. Ah, Catiane, mas você não sabe o que eu sofri. A Bíblia nos ensina a não guardar a amargura, a não guardar o rancor, a não levar a ofensa para si, mas a colocar tudo isso diante de Deus e orar e abençoar aquele que te ofendeu. Ah, amados, que eu e você nós possamos ter esse coração disponível para nos humilharmos mesmo, para liberar perdão para aquela pessoa que você acha difícil, porque o que ela fez para você é duro, é pesado demais, e aí você libera perdão. Por quê? Porque você não está se curvando diante dela, você está se curvando diante de Deus. Você está se humilhando diante da poderosa mão de Deus. Você está dizendo, Senhor, eu abro mão do direito e eu libero perdão. Eu abro mão de ficar alimentando a ofensa e eu libero perdão a essa pessoa. Eu recebo o prejuízo e eu libero perdão para essa pessoa. Ao invés de liberar palavras de malícia, de maldade contra aquela pessoa que está me ofendendo, eu vou liberar palavras de vida, de bênção, eu vou abençoar aquela pessoa. Ela só fala mal de mim, ela me calunia, ela inventa mentiras contra mim, mas eu vou continuar apresentando ela em oração diante do Senhor. Amados, isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Quando fazemos isso, nós podemos ter a certeza de receber a recompensa do Senhor, porque a palavra nos garante. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Não a exaltação do mundo, mas a exaltação para a glória de Deus, para que fique nítido, bem claro, que nós caminhamos com Deus. Amados, é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Não é para nós nos vangloriarmos, não, amados. É para que Deus seja exaltado, para que fique nítido que Deus é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Só quem tem Jesus Cristo como Senhor pode revidar o mal com o bem. Só quem tem Jesus Cristo como Senhor consegue de todo o coração amar e orar por aqueles que ofendem, que perseguem, que caluniam. Só quem tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Amados, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Tem muitos irmãos que estão vivendo uma vida de angústia, de aflição, porque eles não estão se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Eles estão resistindo, eles não liberam perdão, eles não oram por aqueles que estão ofendendo eles não abençoam essas pessoas, eles estão revidando o mal com o mal, eles estão alimentando um coração amargurado, vingativo, rancoroso, eles estão alimentando um coração ganancioso, avarento, egoísta. Eles não estão se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Eles não estão abrindo o seu coração para o Senhor. Eles estão resistindo a Deus. E porque eles estão resistindo a Deus, eles estão vivendo todo tipo de aflição, de angústia, de tribulação. Não vivem mais em paz. Amados, quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, porque Ele mesmo cuida de nós. Nós podemos olhar para os problemas, para as circunstâncias contrárias e ter a convicção, a certeza de que Deus está trabalhando em cada uma dessas circunstâncias para contribuir para o nosso bem, como está lá em Romanos capítulo 8. Deus é o único que tem todo o poder para trabalhar em tudo aquilo que está
difícil na nossa vida, Ele tem todo o poder para trabalhar em cada uma dessas circunstâncias e transformá-las em algo bom para nós. Por quê? Porque o desejo dele é que depois que nós consigamos passar pelos sofrimentos, sem murmuração, sem reclamação, depois de termos sofrido por um pouco de tempo, mas nesse tempo do sofrimento, nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor, nós nos humilhamos diante de Deus. Aí sim, nós vamos viver o quê? A restauração, a confirmação do Senhor, o fortalecimento do Senhor, a firmeza que vem do Senhor. É uma promessa de Deus para nós, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna. Nós fomos chamados para a glória de Deus. Depois de nós termos sofrido por um pouco de tempo, o Senhor nos restaurará, nos confirmará, nos fortalecerá e nos porá sobre firmes alicerces. Mas, amados, nós precisamos aprender a ter um coração disponível no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio daquela situação que parece que não está dando nada certo, no meio daquela circunstância que está o caos. Nós precisamos aprender a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, a dizer sim, Senhor. Eu abro mão, Pai, eu abro mão do meu direito, eu levo prejuízo, eu dou a outra face, Senhor, eu libero perdão, Senhor, eu ando mais uma milha, Senhor. Amados, a minha oração é que o Senhor nos ajude a vivermos assim, porque se nós endurecermos nosso coração, se nós não tivermos um coração flexível, disponível para a atuação do Senhor, a Bíblia nos garante que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça a todo aquele que se humilha. Amados, que eu e você entendamos esse modelo de vida no reino de Deus. O sofrimento, nós não estamos isentos do sofrimento, pelo contrário. Tiago nos ensina, depois você lê lá em Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4, que são os sofrimentos, as provações, as tribulações, aqueles momentos mais dolorosos que nós enfrentamos. São esses momentos que Deus utiliza para nos tornar pessoas maduras, inteiras nele. Por quê? Porque são nesses momentos que nós aprendemos a perseverar. É que nós aprendemos a exercitar a nossa fé. São nesses momentos, os momentos de sofrimento, que nós nos rendemos a Deus. De fato e de verdade, nós nos rendemos para a liderança dele. É por isso que os sofrimentos são necessários, amados. Se nós não enfrentarmos as tribulações, as provações, nós vamos permanecer imaturos. Depois lê com calma Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. É exatamente no meio dos sofrimentos que nós vamos sendo o quê? Aperfeiçoados. E vamos nos tornando pessoas maduras e inteiras no Senhor. Que eu e você possamos entender o propósito dos sofrimentos, entender que Deus não está simplesmente preocupado com o resultado que nós vamos ter, mas como nós vamos nos posicionar e nos comportar enquanto caminhamos até aquele resultado. Isso é mais importante para o Senhor. Para o Senhor é mais importante a trajetória, o caminho, não simplesmente obter o resultado. Tem muitas pessoas que estão promovendo seus autorresultados, se autopromovendo. Por quê? Porque elas não estão suportando os sofrimentos, então elas estão criando atalhos para elas conseguirem o resultado que elas desejam. Quando elas chegam naquele resultado, elas percebem que não era bem aquilo. O que aconteceu? Por quê, amados? Porque nós só vamos encontrar satisfação no resultado que nós tanto ansiamos, na recompensa que nós tanto ansiamos, quando nós trilhamos o caminho traçado por Deus. E o caminho traçado por Deus existe sofrimento. Não adianta, é um ensino mentiroso, o ensino que diz que cristão não vai sofrer. Mentira! Deus trabalha com o sofrimento.
Ah, então Deus é um Deus tirano? Não! Ele está sempre conosco, mas Ele sabe que nós precisamos desses momentos para amadurecer. Amados, quando nós temos filhos, se nós isentarmos os nossos filhos de passarem por problemas, por situações desafiadoras, se nós entregarmos tudo na mão deles, como que eles serão como adultos? Eles serão adultos infantis, crianças que não sabem lidar com os próprios sentimentos. É o que nós temos visto hoje em dia. Homens, mulheres que já têm idade para serem pessoas maduras, mas continuam agindo como crianças. Continuam agindo como imaturos. Por quê? Porque não sabem lidar com o sofrimento. Amados, é no sofrimento, é quando aprendemos a viver no meio do sofrimento, é que nos tornamos pessoas maduras. Por isso que precisamos ter um coração disponível a Deus, porque são nesses momentos, nos momentos de sofrimento, que nós vamos precisar nos humilhar diante do Senhor. Não nos humilhar diante de pessoas, mas nos humilhar diante do Senhor. Talvez, algumas vezes, isso incluirá nós termos atitudes e reações e comportamentos com outras pessoas que essas pessoas vão zombar de nós, vão rir, vão escarnecer do nosso posicionamento, porque eles não entendem que nós não estamos fazendo simplesmente por eles, nós estamos nos humilhando diante de Deus, mas eles não entendem isso. Então eles vão escarnecer de nós. E aí nós precisamos o quê? Permanecer fiéis ao Senhor, permanecer muitas vezes em silêncio, porque quanto mais falamos, mais damos vazão para muitas vezes a carne querer invadir aí e tomar conta da nossa vida, levando palavras que não deveriam ser levadas naquele momento, falando coisas que não deveriam ser faladas, e aí nós precisamos o quê? Nos humilhar mesmo diante do Senhor, ficar em silêncio, acalmar a nossa mente, o nosso coração e saber que Deus está trabalhando. Deus, por quê? Porque Ele concede graça aos humildes. E quando nós conseguimos passar pelos momentos de sofrimento, entregando a nossa preocupação, a nossa ansiedade a Ele, resistindo firmes na fé, porque nós resistimos à atuação do inimigo como? Permanecendo firmes na fé. Quando nós temos esse posicionamento, a recompensa será que o Senhor nos restaurará, nos confirmará, nos fortalecerá e nos porá sobre firmes alicerces. Que eu e você entendamos o agir de Deus e nos humilhemos diante do nosso Senhor. Não estamos nos humilhando diante de pessoas simplesmente, estamos nos humilhando diante do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é o dono de todas as coisas, que reina sobre tudo. Nós estamos o quê? Nos rendendo diante dele. Vale a pena, amados. Vale a pena. Ainda que as pessoas riam de você, ainda que as pessoas escarneçam de você, ainda que as pessoas chamem você de tolo ou de tola. Ah, você é bobo. Você vai mesmo liberar perdão? Você é bobo. Você vai mesmo levar esse prejuízo? Isso é tolice. Você vai mesmo fazer isso? As pessoas têm uma visão do mundo. A maioria das pessoas, infelizmente muitos cristãos, têm a visão do mundo, mas o Senhor quer nos ensinar a ver como Ele vê. Vale a pena se render a Deus, vale a pena se humilhar diante de Deus, vale a pena, amados, vale a pena dar a outra face, vale a pena dar mais uma milha, vale a pena retribuir o mal com o bem, vale a pena viver a palavra de Deus e as verdades de Deus. Ah, amados, que eu e você vivamos assim, em nome de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda e que nos fortalece para que nós possamos viver assim. Creia nisso, decida, tome um posicionamento. Chega de relutar contra Deus, chega de se opor a Deus, à vontade, resistindo a Deus. Não, se humilha, abre o teu coração, deixa o seu coração ser um coração disponível para o Senhor. Perdoa quem o Senhor está te pedindo para perdoar. Libera o teu coração para a atuação do Senhor nessa situação, nessa circunstância, que talvez você se sente injuriado,
talvez você se sente ofendido, talvez você diga, mas eu tenho direito sobre isso daqui. Abre mão disso, abre mão. Fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero a tua vontade. Eu não quero me vingar de ninguém, eu não quero retribuir o mal com o mal, pelo contrário, Senhor, eu quero retribuir o mal com o bem, eu quero abençoar, orar por aqueles que estão me perseguindo, que estão me ofendendo, eu quero abrir o meu coração para a atuação do Senhor. Amados, às vezes nós precisamos fazer isso nos nossos relacionamentos, de perto. Para de guardar a ofensa. Para de alimentar o coração amargurado. Libera a vida do seu cônjuge, libera a vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão em Cristo que caminha perto de você. Para de guardar rancor. Para de guardar mágoa. Dá outra face, libera perdão. Se for alguma situação que você foi prejudicado, leva o prejuízo, se for possível. Sabe, amados, nós precisamos aprender a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e a viver tudo o que Deus tem para nós. Porque quando nós fazemos isso, a recompensa vem. Não a recompensa segundo a sabedoria do mundo, mas a recompensa segundo a sabedoria de Deus. Ah, amados, é a recompensa que vem do Senhor. Ela é extraordinária, ela é maravilhosa. Ela não tem um valor simplesmente palpável, não. É algo de valor infinito, que nós não conseguimos mensurar ou calcular. Viver as recompensas de uma vida de fé e de humildade, de humilhação diante de Deus é incalculável. É uma recompensa que não tem como calcular. É algo poderoso, extraordinário, maravilhoso. Que eu e você entendamos isso e vivamos isso em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro mesmo para que eu e os meus irmãos, nós tornemos o nosso coração cada vez mais disponível para a tua atuação. Nós queremos nos humilhar mesmo debaixo da sua poderosa mão. Pai, nós não queremos nos opor ao Senhor, não queremos resistir à sua palavra. Pelo contrário, Pai, nós abrimos mesmo o nosso coração, nós liberamos perdão, nós liberamos o nosso coração. Não queremos guardar nenhum tipo de vingança, de amargura, de ira, de contenda, de inveja, de ciúme, nada disso. Nós abrimos mão de tudo isso. Ah, Pai, eu oro para que o Senhor Espírito Santo fortaleça cada um dos meus irmãos e ajude cada um dos meus irmãos a se render ao Senhor, a se humilhar diante do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor está direcionando, aquele meu irmão que sabe o que ele precisa fazer, mas por medo ele não tem feito, ou então por um coração orgulhoso ele não tem feito. Pai, que nesse momento ele se humilhe mesmo diante do Senhor e faça aquilo que ele sabe que ele precisa fazer. Aquela minha irmã que está com aquele coração amargurado, ela não libera perdão de jeito nenhum. Pai, eu oro para que nesse momento ela tome a decisão. Chega, não vou mais guardar rancor, não vou mais guardar essa mágoa. Eu vou liberar. Eu abro o meu coração e me humilho diante do Senhor, Pai. Não importa o que fizeram comigo, ainda que seja grande demais, eu libero a vida dessa pessoa. Eu libero perdão. Pai, eu oro mesmo para que o Senhor, Espírito Santo, ajude os meus irmãos a se humilharem diante do Senhor e a viverem tudo que o Senhor tem para eles. Por quê? Porque o Senhor concede graça aos humildes. O Senhor mesmo fortalece, restaura, cura. Ah, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos se rendam completamente ao Senhor, que eles possam dar a outra face, que eles possam andar mais uma milha, que eles orem por aquelas pessoas que estão perseguindo eles, que estão caluniando, contando mentiras, inventando coisas, que ao invés de eles tentarem se defender e falar e ir para a justiça, que eles simplesmente confiem no Senhor e comecem a orar por essas pessoas, liberando palavras de bênção sobre a vida dessas pessoas. Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, assim como diz a tua palavra, quando nós retribuímos o mal com o bem, nós juntamos brasas vivas sobre a cabeça dos nossos ofensores. Pai, que nós entendamos isso e nós possamos sempre
nos humilhar diante do Senhor e retribuir todo o mal com o bem, com o bem, com o bem, Senhor. Nos ajuda a viver assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.